Marcelo, nobre colega, a gente vê, né, que a cidade realmente merece de cuidados extremos. A gente vê situações na qual você pontuou aí, né, tanto no bairro do Milagre, bem como em outras tantas ruas da cidade, e que há um bom tempo eu venho, né, intensificando debates nesse sentido. E aí me remete a uma reflexão que eu não poderia deixar, em hipótese alguma, de pegar o gancho da sua fala para me reportar quando eu fiz a denúncia aqui que o prefeito ele infringiu o artigo 4º, inciso 9 da Lei 201/1967, quando ele simplesmente, de forma irresponsável, de forma em que nos proporcionou um descaso absurdo e uma falta de compromisso, viajou para os Estados Unidos, passando ele 15 dias fora da cidade, sendo que nem o vice-prefeito dessa cidade sabia que o prefeito estava viajando e estava fora do país. Então aí você vê a questão, e me remeteu a inúmeras as interrogações, como por exemplo, por que o vice-prefeito não foi notificado da ausência do prefeito para ir fazer uma viagem, enfim, para outro país? É a falta de confiança no seu vice para designá-lo como prefeito nesse período em que ele se encontrasse viajando durante 15 dias? Remete a inúmeras as interrogações. Por quê? Porque o mais correto, o mais prudente, o mais responsável seria em ele notificar e solicitar dessa Câmara a ausência pelo período de 15 dias. Como eu disse aqui na sessão há 15 dias atrás, o prazo final que o prefeito tinha para se comparecer nesse município era até o dia 9, e isso ocorreu. Naquela quinta-feira, à tarde, o prefeito chegou. Porém, ainda assim, ainda em meio a tudo isso, ele não ter avançado nesse período de 15 dias, o que remeteria a ele a um período de cassação, remete a inúmeras as interrogações, inclusive essa é uma delas. O porquê do seu vice não ter sido comunicado? O porquê de não ter colocado o vice no seu lugar para gerir o município de São Félix? Que é o mais prudente. Vejamos o seguinte, dia 26 até o dia 31 de março, o presidente da República, Lula, ele vai viajar para a China. E ele vai viajar com o governador desse estado. Entretanto, e mais uma comitiva de deputados e empresários daqui do Brasil. Vejamos bem, o vice dele, que é o Geraldo, os dois, tanto o Geraldo Júnior, vice da Bahia, como o Geraldo Alckmin, vice-presidente desse país, os dois já se encontram sabedores de que nesse período de 26 de março até o dia 31, ambos irão governar a Bahia e ambos irão governar o país. O trâmite é esse, quem diz isso não sou eu, é a Constituição Federal, é a Lei 201 de 1967. Então, quando o prefeito se ausenta desse município, ele está sendo irresponsável quando ele não coloca um sucessor. Ele não pede permissão a essa Câmara. O porquê dessa viagem? Ele não queria que nós, enquanto população, soubesse que ele vinha se viajar? O problema não é a viagem do prefeito. Ele poderia ir para a China, com o governador e com o presidente. Agora, ele deveria ser responsável, e isso ele não foi. E aí a gente para analisar o seguinte, a falha da assessoria jurídica da prefeitura. Cadê o procurador Brandão, que não viu? Ele tem conhecimento, eu sei que ele sabe. Ele sabia que o prefeito ia viajar. Ou se ele não soubesse, seria mais irresponsável ainda o prefeito não ter comunicado a ele e pedido orientações jurídicas da forma que ele deveria se ausentar desse município. Pensemos o seguinte, se o prefeito tivesse ocorrido um problema lá na hora do retorno, na quinta-feira, uma nevasca, uma chuva, fechasse o aeroporto e ele tivesse que permanecer lá e só viesse 2, 3, 4 dias depois, ele seria cassado. E vocês teriam que caçar. Por quê? Porque ele foi imprudente no sentido de não antecipar esses fatos e não ter solicitado permissão dessa casa, designando o vice-gestor para estar gerindo esse município. Ficamos 15 dias sem prefeito. Pensemos o seguinte, em novembro aconteceu as chuvas que devastou essa cidade. Pensemos que a cidade entrou em estado de calamidade e de emergência. Se essa chuva acontecesse nesse período de 15 dias que o prefeito estava fora, o que iria acontecer? Iríamos ficar aguardando o prefeito terminar suas férias e retornar para instituir um decreto
baixado no município informando o estado de calamidade de emergência? Enquanto isso a população ia ficar desassistida? Como é que ia ficar isso? Então, assim, é de uma irresponsabilidade tamanha. E aí, me remete a inúmeras as reflexões, como, por exemplo, posterior a isso, na quinta-feira agora, a gente sabe que nas redes sociais é dia de TBT. Não é isso? Todo mundo sabe aqui o que isso significa, né? O TBT das redes sociais, ou seja, é o momento que a gente posta nas redes sociais, é uma viagem que a gente foi. E aí, quando a gente vai para as redes sociais, a gente vê as fotos que a primeira-dama postou. Uma foto de 4 cálices, ou é de vinho ou é de espumante, e do prefeito e dela na neve. Aí eu fico pensando o seguinte, é de um desrespeito tamanho. Ver aquela foto é um desrespeito, é um descaso da gestão. Sabe por quê? Porque em meio a esses problemas apresentados pelo nobre colega aqui, o que a gente vê é a população carecendo de saúde, de educação, de segurança pública, entendeu? Então, quando a gente vê uma foto como aquela, primeira-dama, a senhora deveria antes pensar, inclusive, nos alunos da creche, que eu visitei na semana passada, e o que eu vi lá é um descaso, uma merenda absurda. Os alunos não têm água potável para beber. Entendeu? Então isso é indignificante. Quando eu cheguei lá na creche na semana passada, que eu fiz vistoria nas escolas, a realidade que eu encontrei qual foi? Não tem um filtro. Mães, pais, os seus filhos matriculados na creche do Arlindo Rodrigues, eles estão bebendo. Inclusive eu me deparei com o seu filho lá, Adriel. Os meninos bebem água da torneira sem serem filtradas. Isso é um absurdo. O que é um filtro para uma prefeitura? O que é um filtro para a prefeitura? Na próxima sessão, hoje eu vou me deter a outras situações, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. A merenda, visitem as escolas. É pipoca pura. São 3 biscoitos creme-crack com 2 dedos de suco. E na próxima sessão, eu antecipo que eu vou precisar do retroprojetor. Não tem retroprojetor? Tem? Pois bem, eu vou apresentar no retroprojetor para toda a população tomar conhecimento das fotos que se encontram de minha posse, a fim de que todo mundo visualize a realidade. Ou senão, eu faço questão de disseminar nas redes sociais para que toda a população veja o suco que é oferecido na escola, o biscoito, a pipoca, que isso é uma constante. 2 dedos de Nescau. Mas a primeira-dama postou foto de TBT com 4 cálices de vinho, ou foi de espumante. E aí eu fico observando, uma viagem como essa para os Estados Unidos, vocês têm noção do valor que é o custo de uma viagem como essa? É de aproximadamente, eu digo a você, sem titubear, uma viagem como essa, no mínimo, o prefeito deve ter gastado aproximadamente R$80 mil. Mas a população daqui de São Félix, e aí eu me remeto a uma outra problemática, que é o seguinte: os funcionários estão tendo que dividir seus salários, primeira-dama. Enquanto a senhora faz uma viagem dessa para os Estados Unidos e que está lá ostentando 4 cálices de champanhe ou de espumante ou de vinho branco, a população aqui está recebendo a metade do salário mínimo. Sabe por quê? Porque em janeiro o prefeito esteve aqui nessa sala e ele disse que ele iria... E aí foi quando eu sinalizei para ele que ele estava cometendo uma infração gravíssima, mediante decisão judicial, de as pessoas receberem seu salário mínimo e terem que repartir ao meio com outro colega. Ou seja, o salário é R$1.200, ele tem que dividir ao meio, dá 600 para cada. E ainda tem gente na população que diz assim: mas o prefeito não está pagando R$600? Convide aí uma secretária do lar, ou seja, uma empregada doméstica, para ver se você consegue colocar na sua casa por R$600. Ainda assim você vai estar infringindo o que está na Constituição, é lei trabalhista. Nenhum funcionário deve receber dessa maneira. Mas a gente vê isso aqui. No mês de janeiro aconteceu, o prefeito pediu para segurar a onda porque ele iria tentar resolver. Mas no mês passado aconteceu de novo. Mas lógico que ele não iria resolver, porque ele não estava aqui. Ele viajou logo depois do carnaval. Entendeu? Mas quem recebeu o seu salário foram os funcionários que logo depois tiveram que
que dividir seus salários. Nós tivemos um problema seríssimo que eu apresentei aqui com relação à grande quantidade de medicamentos que foram jogados fora. Porque o prefeito tomou ciência, estava aqui? Não estava. Então são situações como essa que são revoltantes. Entendeu? Situações como essa que são revoltantes. Então a senhora deveria ter vergonha de postar uma foto como aquela. A senhora deveria vir para cá para conhecer a realidade dessa cidade. Mas é muito cômodo para a senhora, sabe por quê? Porque você não vive aqui. Você mora em Muritiba com o prefeito. Não sabe o quanto que essa população sofre. Então eu digo isso aqui, é com ar de revolta. Não é pelo simples fato dele ter viajado, não. Ele poderia ir para Paris. Entendeu? Mas que fosse mediante decisão legal da casa e naquilo que está prezado na Constituição Federal e na lei específica que eu tanto já mencionei aqui. Por enquanto é só. Continua bloqueada a palavra vereador.